Seleção. Seleção é o tema dessa rede. E vocês devem ter acompanhado no Facebook, no Instagram, as divulgações que a gente fez com as figurinhas da Copa. Vocês viram? Quem viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Legal. Bastante gente. Tinha uns que tinham mais cara de jogadores do que outros, né? A gente fez a figurinha com o Rodrigo e não rolou, né? Ele não tem cara de jogador, né? Óculos assim e tal. Agora já o Wilmar ficou com cara de jogador, né? Se coloca tipo um Wilmar Carioca, né? O nome jogador, né? Wilmar Carioca, aí fica certinho. Isso é muito legal. Na verdade, eu escolhi esse tema porque, a gente está em Copa do Mundo. Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. E essa é a primeira rede que a gente está fazendo, o nosso primeiro encontro durante uma Copa do Mundo. Olha que legal. A rede... Nossa, a galera tá animadaça para a Copa, né? Tá legal. E eu não sei, tipo, daqui 4 anos, como que vai ser, se a gente vai ter rede. Espero que sim, né? A gente tem a outra rede daqui 4 anos na Copa lá em Dubai. Catar, a próxima Copa. E... eu tinha que falar sobre isso. Obrigado. Eu tinha que falar sobre esse tema porque, Copa do Mundo, não sei para vocês, mas para mim é um negócio que dá um ânimo, sabe? Dá um ânimo. O ano estava rolando. O que aconteceu esse ano de diferente? Deixa eu ver. A mulher ficou grávida. Tranquilo. Terminando a faculdade. Ok. Copa do Mundo na Rússia, velho. Dá um gás, tem que dar um gás, não tem jeito. E o engraçado esse ano foi que ninguém estava falando nada da Copa, né? Ninguém estava falando nada, estava tudo tranquilo. Na semana do primeiro jogo do Brasil, normal. Quando chegou o dia do primeiro jogo, foi no domingo, não foi? Eu saí aqui da igreja, a galera de verde e amarelo. E aí umas ruas que eu tinha passado na noite anterior, que estava tranquilinha, a galera já jogou um monte de bandeirinha no poste e pintado assim, e aquelas lojinhas que vendem coisas de seleção, que aparece na época da Copa, né? Um monte. Lotada. Aí eu falei, tranquilo, lá em casa, né? Tranquilo, vamos comprar uma carne, vamos fazer um churrasquinho para assistir o jogo. Aí você chega no açougue e tá uma loucura, né? Porque todo mundo pensou a mesma coisa, todo mundo quer fazer churrasco e tal. Isso é Copa. Muda um pouquinho ali, ó. Isso é rede, para isso é Copa, né? Nesse mês, isso é Copa. E não tem jeito, é um negócio que domina o pensamento da galera. Brasileiro gosta de futebol, né? E incorpora isso. A galera briga, né? Lá no prédio, a galera grita e comemora de um jeito estranho. Não sei como que é lá onde vocês moram, mas... na minha casa, no prédio lá onde a gente mora, saiu um gol do Brasil e eu saí gritando, né, tal, aquela coisa toda, e o meu vizinho da frente bateu na porta dele, veio du. Nossa, que jeito estranho de comemorar um gol, né? O que será que ele pensou? Saiu um gol, vou bater na minha porta. Não sei o que passou na cabeça dele, mas isso é coisa de brasileiro, né? Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro tem isso, né, de incorporar. Hoje lá no futebol, a gente joga bola de sábado, né, gente? Tradição. Eu fiz um golaço, modéstia à parte, hoje. Eu fiz um golaço e eu meti um Cristiano Ronaldo aqui, ó. E a galera no campo olhando assim, tipo, que é isso, mano? Você tá bem, né? Aí eu olhei pra eles e ainda fiz assim, ó. Entendeu? Isso é Copa. Isso é Copa do Mundo. Domina a gente. Então não tinha outro tema pra gente falar a não ser seleção. E acompanhando as notícias e os jornais nesse clima de Copa aí, rolou, acho que foi no Fantástico, enfim, rolou aí na televisão uma reportagem que chamava Por que eles, Tite? Vocês viram isso? Não viram essa reportagem? Quem viu? Levanta a mão aí. Legal, foi muito bom isso daí, foi legal. Eu devia ter trazido o vídeo. Por que eles, Tite? Era a pergunta. E o repórter falava assim, nós vamos conversar com o professor Tite para saber por que
que ele convocou esses 22 jogadores para a Copa do Mundo? Por que eles? Por que eles? E aí ele traz uma estatística que são mais de, sei lá quantos mil jogadores profissionais. E desses tantos mil jogadores profissionais que tem por aí, ele escolheu 22. Por que ele levou para a seleção esses 22 jogadores? Essa foi a matéria do jornal. E aí eles foram perguntar para o Tite por que ele escolheu cada um dos atletas. Por que ele escolheu o Alisson para ser o goleiro titular da seleção? Porque ele é bonito? Talvez. Mas ele vai explicar. E foi muito legal porque o Tite falava assim, jogador, vou tentar imitar o sotaque dele aqui. Jogador tem que ser inteligente. Não é assim, né? Jogador tem que ser inteligente. Burrão não joga. Ele falou assim, tá no YouTube, depois vocês procuram. Então, o que mais? Ele fala, jogador tem que pensar. Tem que estar sabendo o que faz. E aí ele vai falar, por que deixou aqueles 4 na frente lá, Neymar, Gabriel Jesus, tal? Eles pensam igual. Excelentes jogadores, jovens, velozes, correm muito. Pensam da mesma forma. Por que não colocar o sorriso bonitão lá, como ele chama? O Firmino, põe o Firmino. O Firmino é excelente. Excelente jogador. Mas deixa os outros juntos porque pensam igual. Chutam bem, têm bom passe, triangulam. Jogadores excepcionais. E eu assistindo aquilo, eu comecei a pensar. O Tite convocou os melhores jogadores, na opinião dele. Tem um ou outro ali que a gente questiona, não é verdade? Poxa, por que levou aquele cara? Por que não levou aquele outro? Tal? Brasileiro tem disso, né? Todo mundo é um pouquinho técnico. Mas, para a opinião do Tite e para a comissão técnica, aqueles 22 jogadores eram perfeitos, ideais para fazer aquela função. Jogadores bons, que se destacam dos outros. E eu fiquei pensando, e isso me trouxe para esse tema. Não é só para jogar uma Copa do Mundo que você tem que ser bom no que faz, que você precisa ser excelente. Hoje, a vida que a gente vive nessa sociedade exige que nós sejamos bons. A gente tem que ser bom, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser forte o tempo todo. Hoje, para quem ainda vai chegar nessa fase de procurar emprego, ou para quem já está no mercado de trabalho, sabe que existe uma palavra que está muito na moda e que os empregadores gostam e admiram num candidato, que é resiliência. Resiliência. Resiliência é a característica que a gente tem de suportar a pressão, trabalhar sob pressão. Você tem que ser forte, você tem que ser bom, você tem que aguentar, cara. Igual os 22 jogadores da Copa do Mundo. Tem que ser bom. O problema é que eu e você, a gente não consegue ser bom o tempo todo. A gente não consegue ser forte o tempo todo. E a gente não consegue simplesmente porque temos fraquezas. Eu e você temos fraquezas, temos defeitos, temos erros, que muitas vezes nos impedem de ser bons o tempo todo, nos impedem de ser resilientes, de ser forte. Alguma coisa que acaba nos atrapalhando na vida. Talvez se a gente parasse para pensar nessas nossas fraquezas, nesses nossos erros, talvez a gente não fosse convocado pelo Tite. Talvez ele olhasse para a gente e falasse assim, poxa, você é uma pessoa muito boa. Eu gosto do Tite, ele é muito legal. E talvez ele falasse, nossa, eu gosto muito de você, mas para essa missão não dá. Eu preciso de alguém mais forte. Eu preciso de alguém que suporte a pressão, com essa sua fraqueza não vai rolar. E o que a Bíblia diz sobre isso? Está com a sua Bíblia aí? Acessa aí no celular.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, verso 10. Perceba que eu falei que a gente é fraco, temos fraquezas, temos erros, temos defeitos e talvez por isso nós não fôssemos convocados. E diante disso eu quero te perguntar e quero que você pense um pouquinho antes de você ler esse versículo. Qual que é a sua fraqueza? Pensa um pouco. Qual que é um erro recorrente que você tem? Um defeito. Pensa um pouquinho. Aquela coisinha que você fala, poxa, isso aqui, isso me atrapalha. Segunda Coríntios 12, versículo 10, diz o seguinte. Paulo diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ou em algumas versões, quando estou fraco é que sou forte. Para vocês entenderem, quem escreve isso, quem escreve esse versículo, é o apóstolo Paulo, que talvez você já tenha ouvido falar. A galera das células lembra, né? Ok. Apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. O cara que foi chamado pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo ressurreto. Veja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus e ele volta pessoalmente para falar com Paulo. Ele fala: Paulo, por que você tem me perseguido? Por que você tem me perseguido? Eu quero você para mim. Eu quero que você seja missionário. Quero que você fale de mim para as pessoas. Paulo, você me persegue, mas eu estou aqui. Eu venci a morte. Acredita em mim. A partir desse encontro pessoal de Paulo com Jesus Cristo, a vida dele se transforma totalmente. E de um soldado romano que ele era, que perseguia os cristãos, ele passa a ser um missionário levando o evangelho para onde ele conseguisse, para onde Deus mandasse, ele ia levar o evangelho. E aí a gente conhece a história dele. Ele sai pregando o evangelho sempre com algum parceiro e vai fundando igrejas em várias cidades. E as pessoas vão se convertendo e vão entendendo o evangelho de Cristo. E isso vai se espalhando e vai se espalhando por causa desse cara, por causa de Paulo. Alguns dizem que ele é o maior líder que o cristianismo já teve. Talvez, se Paulo não tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje. Paulo era bom. Ele chegava e as pessoas se convertiam. Ele vivia na pele o evangelho. Esse é o grande Paulo. Não é à toa que no Novo Testamento, quantos escritos tem de Paulo no Novo Testamento? Quem sabe? Gente, EBD. 13. Melissa! Ah, foi o Éder, tá bom. 13 cartas de Paulo. Veja só, de 27 livros no Novo Testamento, 13 foram dele. É ou não é um cara bom? Esse cara, Paulo, esse grande missionário, ele me vem nessa carta e ele fala que ele tem fraqueza. E eu me alegro também com as fraquezas. Que fraqueza esse cara tem? Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, lá para o verso 7, você vai ver que ele fala assim, ó: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho na carne. Paulo, o grande Paulo, está dizendo nessa carta que ele tem uma fraqueza, ele tem uma doença, ele tem alguma coisa na vida dele que é como se fosse um espinho na carne. Ele está falando assim: nossa, eu tenho isso e essa fraqueza ela me dói no corpo, me atrapalha demais, eu tenho essa fraqueza. E aí,
Tem gente que vai dizer que essa fraqueza eram tentações que ele sofria. Tem gente que vai dizer que eram as perseguições que ele sofria. Tem gente que vai dizer que ele tinha epilepsia. Tem gente que vai dizer que ele sofria de uma enxaqueca muito forte. A cabeça dele doía demais. E tem gente que vai dizer que o problema dele era a cegueira. Enfim, não importa qual era a fraqueza, o que importa para a gente hoje é que esse grande Paulo tinha fraqueza. E talvez o nosso técnico da nossa seleção olhasse para Paulo e vou falar, com essa fraqueza aí eu não vou levar ele, não. Não vai dar. Não vai dar para levar Paulo. Eu preciso de cara bom. Eu preciso de cara forte. Preciso de cara bonito. Tem gente que fala que Paulo era feio, sabia? Careca e tal, é verdade. E tem gente que diz que esse espinho na carne era a má aparência dele. Eu estou falando sério. Tem gente que fala que esse espinho era a aparência dele que, quando ele chegava, dava uma afastada nas pessoas assim. Certo? Mas enfim, ele tinha uma fraqueza e talvez não fosse convocado. Mas ele nos ensina, nesse trecho aqui, a eu e você enfrentarmos as nossas fraquezas. Como lidar com as nossas fraquezas? Como lidar com os nossos erros? Como lidar com os nossos defeitos? Vamos ver o que Paulo diz. A primeira coisa que ele fala, e está escancarado aqui no texto, está na nossa cara, é que ele reconhecia que ele tinha uma fraqueza. Paulo vencia o orgulho dele e reconhecia que ele era fraco. Está aqui, está escrito. Gente, eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu tenho um espinho na carne que me atrapalha. A primeira lição que Paulo nos ensina nessa noite é que, para você lidar com as suas fraquezas, em primeiro lugar, você precisa reconhecer de verdade que você tem ela. E isso, gente, é difícil demais. Porque tem uma palavrinha que eu acabei de falar, que chama orgulho. Nós somos pessoas orgulhosas e a gente detesta dizer que tem uma fraqueza e que tem um defeito. A gente detesta. E isso fica evidente quando a gente começa a namorar. Que? Verdade. Quando a gente começa a ter um relacionamento e começa a se aproximar de alguém, no começo é tudo muito legal. Por quê? Porque eu ponho a minha melhor roupa, e eu passo meu perfuminho, e eu vou conversar com ela sobre coisas legais, não é verdade? Eu tento ser simpático, tento ser legalzão, tento ser simpaticão. E isso vai, você conquista a sua namorada, conquista seu namorado, e aí o tempo vai passando. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Lá quando chega no 6º mês, gente, você já não tem todo esse gás. Você começa a ser quem você é. E quando você começa a ser quem você é, os seus erros, seus defeitos e suas fraquezas começam a aparecer, não é verdade? E aí você começa a reparar na pessoa. Serviu, né? Serviu aí a máscara. Ei, fala, Deus. Quanto tempo, Juninho? 8 meses já apareceu tudo. Já escancarou tudo as fraquezas. Já escancarou todos os erros, todos os defeitos. O legal dessa parte é que, assim, se a pessoa vê os seus erros, vê os seus defeitos e continuar com você, vai fundo, irmão. Vai fundo. Mas essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Vai passando o tempo e a gente cansa de ter aquela máscara e a gente começa a ser nós mesmos. A gente começa a se apresentar como nós somos. E aí nossos erros, nossas fraquezas aparecem. E o ruim é quando a pessoa aponta e fala o seu erro. Fala a sua fraqueza. Nossa, eu detesto quando você ri assim. Ué, minha risada, meu. Um exemplo bobo. Daqui a pouco você começa
Nossa, você é muito ciumento. Não sabia que você era ciumento desse jeito. E por aí vai. Todos os outros erros, defeitos vão aparecendo. Preguiça. Tem gente que é preguiçoso demais, isso vai começar a aparecer. Tem gente que levantou a mão, pode abaixar a mão, Deus te abençoe. Isso começa a aparecer. E aí o importante, gente, é você reconhecer isso. Poxa, eu sou assim. Eu sou assim e eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente vence o orgulho e reconhece os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas fraquezas, a gente começa a se tornar dependente de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala: quando eu sou fraco é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço os meus defeitos e falo: Senhor, eu sou assim, eu preciso de ajuda. Aí sim você começa a ser forte, porque Deus começa a se manifestar em você. Fala: venceu o orgulho, né, filho? É isso aí, agora estamos juntos. Gente, Deus abomina a soberba. Deus abomina o orgulhoso. Então está na hora, e aproveita para fazer isso hoje, para você engolir o orgulho e falar para Deus quais são os seus defeitos, quais são as suas fraquezas. Paulo fez isso. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver que ele orou 3 vezes pedindo a cura para Deus. Deus, me cura, me ajuda. Me tira essa fraqueza, me tira esse defeito. Você já fez isso pela sua fraqueza? Você já orou? Já apresentou a Deus de verdade? Deus, esse defeito está me atrapalhando na vida. Essa fraqueza está me destruindo. Me ajuda, me perdoa. Eu preciso do Senhor. Se você não fez isso ainda, faça hoje. É o meu desafio para você. Vença o orgulho. Reconheça as suas fraquezas. E apresente elas a Deus. Paulo nos ensina também que as nossas fraquezas não podem nos impedir de seguir em frente. Ele nos ensina que os nossos defeitos e os nossos erros não podem pausar a nossa vida, não podem nos bloquear. Ele nos diz que, apesar dos nossos erros, e apesar dos nossos defeitos, e apesar das nossas fraquezas, nós temos que seguir em frente. Não importa o que está acontecendo na sua vida, e está te tirando a paz, e está te incomodando, e está te bloqueando. Não importa, você tem que seguir em frente. Você acha que está difícil a sua vida? Você acha que as fraquezas e os erros e os defeitos e até as situações que estão acontecendo, que estão rolando na sua vida, está sendo barra demais para você? Está sendo pesado demais para você? Então se liga. Me acompanha aí. Capítulo 11. Um pouquinho para trás. A partir do verso 23. Paulo está falando com o pessoal de Coríntios na carta. E aí ele diz assim, ele está falando sobre os falsos profetas, tá? E ele fala: eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Ele ficava preso, tá? Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Já foi chicoteado aí? Já teve em perigo de morte? Legal, vamos lá. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Alguém já tomou uma chicotada? É, cintada, beleza. Cintada vale. Mas já tomou chicotada? Legal, segura aí. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Você já apanhou de um romano? Já foi apedrejado? 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Rolou um Titanic na sua vida? 3 vezes com Paulo. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar.
Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, tenho passado sede. Além dessas e de outras coisas, ainda me pesa diariamente a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Como que está a sua vida? Os seus erros, seus defeitos, suas fraquezas e as situações que têm acontecido ao seu redor têm te bloqueado a vida? Tem te impedido de seguir em frente? Se a resposta for sim, olha para Paulo, mano. Olha o que esse cara enfrentou. Olha o que ele passou. Eu acho que se fosse comigo na primeira chicotada, eu ia falar, beleza, de boa, acabou, para mim tá bom. Olha o que ele passa na vida dele. E às vezes eu e você, na primeira fraquezazinha que a gente tem, a gente, pronto, acabou o mundo, parou, morreu, já era. Ai meu Deus, não dá. Gente, olha para Paulo e fala assim, eu quero ser como esse cara, não importa o que aconteça, o navio está afundando, eu vou continuar. As pessoas estão me perseguindo, eu vou continuar. A casa está caindo, eu vou continuar. Porque os meus erros, meus defeitos, minhas fraquezas e as situações que acontecem ao meu redor não são mais fortes que o meu Deus. O mesmo Deus de Paulo. Esse cara que vai falar, eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu me alegro nos meus perrengues. Eu me alegro nas lutas da vida. Porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou caindo é que eu sinto Deus me segurando. Veja que eu comentei há um tempo que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar a fraqueza dele, não falei isso? Ele orou 3 vezes, Deus não tirou. Deus não tirou a fraqueza que ele tinha. Falou assim, Paulão, minha graça te basta. Deus não tirou o mal de Paulo, mas ele deu força para Paulo suportar. Está rolando aí uma fraqueza, um erro, um pecado na sua vida? Ora, cara, pede a Deus. Pode ser que Ele não te atenda agora, mas Ele vai te dar força para você suportar, para você aguentar, para você ser forte. Deus, Ele não nos priva das coisas, mas Ele nos capacita para vencê-las. Deus não nos priva das lutas, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar, mano. E não pense que Paulo saía para essas viagens missionárias com medo. Ele não ia com medo. Pensa comigo. Paulo vai na primeira viagem de barquinho, o barquinho afunda. Beleza, ficou 24 horas boiando, ok. Foi resgatado, foi para uma ilha, enfim. Rola uma segunda viagem de barco. Você vai? O cara foi. E o barco afundou de novo. E aí passou, tudo bem, resgatado, aquela coisa toda. E aí rola uma terceira viagem missionária de barco. E aí? Você vai? Eu não vou. Mas Paulo me ensina a ir sim. Porque meus erros, meus defeitos, minhas fraquezas e as coisas que acontecem ao meu redor não são mais fortes que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Isso é uma música? Talvez seja. Mas é uma verdade. Por fim,
nesse último versículo. No versículo do nosso tema, 2 Coríntios 12, 10. Tem uma palavrinha que eu achei ela hoje. Quer dizer, ela já estava aqui. Mas eu fui prestar atenção nela hoje. Paulo diz assim: quando estou fraco, é que sou forte. Quando estou fraco, é que sou... Qual que é a palavrinha que me chamou a atenção nessa frase? Quando estou fraco, é que sou forte. Quando estou fraco, é que sou forte. Quando? Quando? Não é sempre que você vai estar fraco. Não é sempre. Senão ele falaria diferente essa frase, não é? Ele mudaria. Ele falaria: eu vivo minha vida fraco. Eu vivo minha vida derrotado. Eu vivo sempre assim. Minha vida é ruim. Ele não fala isso. Ele fala: quando estou fraco, é que sou forte. Ou seja, Paulo, apesar de ter passado por tudo isso, não era sempre que ele estava fraco, não. Talvez por isso que ele enfrentasse todo esse perrengue, sabe? Porque ele era um cara forte, ele vivia assim. De vez em quando ele dava essa fraqueza, e quando dava essa fraqueza, ele lembrava que ele tem um Deus que é forte, que é poderoso, que é criador dos céus e da terra. E esse Deus não ia deixar ele cair, não ia deixar ele afundar, não ia deixar ele ser morto. E aí ele lembrava disso, aí ele ficava mais forte. Você entendeu? Não é sempre, talvez você tenha pensado na sua fraqueza, no seu erro, no seu defeito, ou em alguma coisa, alguma situação que tem te atrapalhado. Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Isso vai passar. E aí vai ter um momento que você vai estar bem, que você vai estar forte. E é nesse momento que a gente precisa se cuidar, quando a gente está bem. Porque quando a gente está fraco, quando a gente está mal, só nos resta correr para Deus mesmo. E Ele vai nos ajudar, é isso que a gente está falando. Deus, não dá, estou fraco, acabou para mim. E aí Ele vai dar força, aí você vai se sentir forte. Mas e nos momentos que eu estou forte? Nos momentos que você está forte, nos momentos que você está bem, você precisa se cuidar. E tem uma palavrinha que eu ensinei para a galera da célula, e eles aprenderam em nome de Jesus, que é a alimentação. A alimentação. Quando a gente está bem, a gente precisa se alimentar. E o que a gente come, o que a gente ingere, vai virar ação. Sacou? Alimenta ação. Então, quando a gente está bem, você precisa se alimentar daquilo que vai te manter em pé, que vai te continuar forte. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, cara. Você precisa louvar o Senhor. Você precisava vir para a igreja e ter comunhão com a galera e ouvir o seu pastor falando com você, e você tem que vir na rede e ouvir a palavra que a gente traz para você, e você tem que ter na sua casa um tempo com Deus. Isso é alimentação. Você vai se alimentar, e a partir do momento que você se alimentar da palavra, a partir do momento que você se alimentar da intimidade com Deus, isso vai te manter de pé, isso vai te manter forte, e isso vai te ajudar nos seus momentos de fraqueza, porque quando você estiver fraco, você vai ter coisa na sua cabeça, você vai ter ferramentas de Deus na sua cabeça que não vão te deixar desistir, que não vão te derrubar. O dia que você estiver mal, se você se alimentar bem, você vai lembrar que Jesus Cristo veio aqui por sua causa. E Ele morreu no seu lugar. E Ele ressuscitou. E Ele foi para os céus. E hoje Ele está te olhando lá de cima, falando assim: filho, eu estou aqui. Aguenta firme. Segura as pontas. Daqui a pouco a gente vai estar junto aqui e não vai ter choro, não vai ter tristeza. Aqui é só alegria. Isso você só vai saber se você se alimentar da palavra de Deus. E quando você se lembrar disso, isso vai te dar força. E você vai levantar. E aí você vai saber, verdade, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque eu me lembro dessas coisas. Tá dando para entender?
Se alimenta, cara. Se alimenta quando você está bem. Busca Deus. Busca. Não deixa para buscar quando você está fraco. Paulo buscava ao Senhor e incessantemente era isso que dava força para ele. Essa palavrinha força aqui que ele escreveu em grego. Força em grego é dunamis. Dunamis é a palavra força em grego. E dunamis não é simplesmente força que a gente conhece de ficar em pé. Dunamis é manja dinamite? Dinamite vem de dunamis, então é aquela força que vem de dentro e dá aquela explosão, sabe? É essa força que Paulo está falando. Essa força que Paulo está falando. E é essa força que eu quero que você tenha. E você só vai ter se você buscar a palavra de Deus. Então não deixa para depois. Começa hoje. Começa hoje a lidar com a sua fraqueza. Lembra da sua fraqueza que a gente falou no começo? Pensa nela agora. Sua fraqueza, o seu defeito. Hoje é o dia de você vencer o seu orgulho e reconhecer essa fraqueza. Falar assim, é verdade, eu sou assim. Eu tenho isso, eu tenho esse erro, eu tenho esse pecado, eu tenho esse defeito. Apresentar isso para Deus. Apresenta a sua fraqueza, seu erro para Deus. Diga que assim, essa fraqueza não vai te impedir de caminhar. Porque não é sempre que eu vou ficar assim. O meu Deus vai me sustentar, Ele é mais forte. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu fico imaginando, eu estou falando da seleção, e eu falei bastante do Tite no começo. Vocês percebem, durante o jogo, onde o Tite fica? Ele fica sentado no banco. O cara não fica sentado no banco de reserva. Ele fica na beira do campo, o tempo todo, assoviando e gritando, e chamando, e dando orientação, e incentivando, e comemorando demais quando rola um gol, e até rola mesmo, literalmente. Esse é o Tite, esse é o professor, esse é o técnico. Na nossa vida eu imagino Jesus, o técnico, cara. Eu imagino ele lá de cima, de pé, olhando para mim, olhando para você e falando, vamos, cara, vamos, não desiste não. Vai, levanta. Opa, fraqueza aí, cara, é difícil, mas vamos. Levanta, eu tô do seu lado, eu tô com você, eu não vou desistir, cara. Vamos junto, eu já passei por isso, eu sei como é. Eu já estive no seu lugar. Levanta, vamos. E aí quando você consegue vencer a sua fraqueza, o seu erro, o seu defeito, ele comemora também. Ele fala, aê, filho, é isso mesmo. Vamos para cima agora. Continua. O Tite não faz isso? Jesus também faz. E ele está fazendo isso hoje. E aqui eu quero finalizar mostrando para vocês os escalados. Os escalados pelo professor Tite. No gol, Alisson. Lateral esquerdo, Marcelo. Miolo da zaga, Miranda e Thiago Silva. Lateral direito, era para ser o Daniel Alves. Se machucou, foi o Danilo, se machucou. Agora é o Fagner. Meio de campo, volante, Casemiro, Paulinho, William e Felipe Coutinho. Mais avançado, Neymar e Gabriel Jesus. O time titular da seleção brasileira. Os escalados, os escolhidos, os melhores jogadores de futebol brasileiros. São esses 11. Eu quero te mostrar uma outra escalação. Os escalados por Jesus. Pedro, Tiago e João. André, Felipe e Bartolomeu. Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão
Judas foi cortado. Depois entrou Matias. Zaqueu. Nicodemos. Maria Madalena, prostituta. Os 10 leprosos. Daniel. Melissa. Carol. Estevão, que morreu apedrejado. Ivan. Sara. Todos escalados por Jesus. Lucas. Janaína, Gabriel, Vinícius, Giane, Ana, Aline, escalados por Jesus, vestindo a camisa de Jesus, tá ligado? Osvaldo, Paula, todos escalados. Joana, Bela, Vitão, William, tá no time de Jesus, velho. Está no time de Jesus. Ganso, Vitória, Bárbara, Daniel, aquele que foi jogado lá na cova dos leões, pronto para ser morto. Olha só que situação da vida. Para quem é escalado por Jesus, algumas coisas não terminam. Quando a gente acha que acabou, quando a gente acha que tem um ponto final, o nosso técnico, Jesus Cristo, tira o ponto final e mete uma vírgula ali. Daniel na cova dos leões, ele cai ali e fala: gente, acabou, já era, ponto final, morri. Deus fala: não, filhão, está no meu time. Tira o ponto final e coloca uma vírgula aí. Vamos continuar. Eu e você somos escalados por Jesus Cristo. A gente não é bom como o Alisson, como o Marcelo, como o Miranda. A gente não tem a força que eles têm. A gente não foi convocado para a seleção brasileira. A gente não é perfeito. A gente não tem essa força, habilidade, esse talento. Pelo contrário, a gente é fraco. A gente é pecador. A gente erra. E no primeiro desafio, na primeira luta que a gente encontra na nossa vida, a gente desiste. O perfil ideal para entrar na seleção de Jesus. O perfil ideal para ser convocado por Cristo. Sabe por quê? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus diz: quem precisa de mim são os fracos, são os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim para os pecadores. Essa é a convocação de Jesus. Quem é fraco, quem é pecador, está na lista. Está na lista. Mas não adianta a gente estar na lista se a gente não tomar uma atitude. Se a gente não quiser de verdade entrar no time e vestir a camisa. O Tite chamou 11 caras que compraram a ideia dele e falaram: professor, vamos lá. A gente vai lá, a gente te aceita como professor. Pode falar o que eu tenho que fazer que eu vou. Neymar, rico, né? Rico. Ele chegou e falou: vamos lá, professor. Fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Gabriel Jesus, Coutinho, vamos lá, professor, eu aceito o desafio. Eu visto a camisa da seleção, vamos lá. Jesus está falando isso para você hoje. Filhão, vamos junto? Eu e você? Veste minha camisa. Veste minha camisa, filho, vamos lá. Depende de você entrar nessa seleção. Feche seus olhos um pouquinho. Qual é a sua fraqueza? Qual o seu erro e qual o seu defeito? Apresenta ele para Jesus Cristo agora.
Apresenta para Jesus. Fala: Jesus, esse é meu erro. Esse é meu defeito. Essa é minha falha. Essa é a luta que eu estou enfrentando. Eu quero colocar nas tuas mãos agora, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo.